Glória a Deus. Com muito carinho, com muita alegria, eu quero cumprimentar as afiadesianas com a paz do Senhor Jesus. Aproveite que você está em pé, pegue comigo a sua Bíblia, você que a trouxe. Glória a Deus. Toda a igreja também possa receber a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 29. Eu espero todos os irmãos acharem, para que todos nós leiamos em uma só comunhão. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 29. Assim diz a tradução que eu carrego em minhas mãos. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Vou repetir a leitura. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Não feche a sua Bíblia. Da forma que você está, tome seu assento, por gentileza. Aleluia. Meus irmãos, eu quero glorificar ao Senhor. Meu coração está muito feliz, muito radiante. Eu sempre tive desejo de cooperar com a juventude no Ministério da Palavra, mas Deus sabe que no meu coração sempre tive o desejo de ser muito respeitado, né? E ter o carinho das nossas irmãs para a glória de Deus. Seja Deus louvado pela vida do nosso pastor presidente, o reverendo Eleonoro Soares, como também a sua muito digna esposa, a doutora Ana Paula. Eu quero também glorificar a Deus pela vida do nosso copastor, o pastor Fábio Pinheiro, também a sua família, a sua muito digna esposa. Eu quero também agradecer de coração a nossa irmã Dinieire, pois nos fez esse convite tão honroso para nós estarmos aqui essa tarde adorando e também cooperando no Ministério da Palavra. Muito obrigado. A irmã também Sara Danite, a irmã Carla Regina. Deus abençoe a todas as irmãs e todos os pastores que estão aqui. Eu também quero fazer menção do meu pastor, o pastor Edson de Jesus, e a sua esposa, a missionária Lene, que está aqui, para a glória de Deus. Deus abençoe. O pastor Brendo também e a sua esposa. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, eu só quero honrar as pessoas que vieram comigo, que são pessoas muito especiais para mim. Veio comigo o auxiliar Samuel, que é meu amigo, meu irmão, a minha mãe, a Ariane. Depois de Deus, é por causa dos joelhos dessa mulher que eu estou aqui de pé. Foi com ela que eu aprendi a orar, ler a Bíblia e ser crente. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, essa mulher de Deus, essa guerreira que o Senhor colocou em meu coração. Eu te amo em nome de Jesus. Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra do Senhor? Diga glória a Deus. Maravilha. Olhe para cá, por favor, e redobre a sua atenção. Falar de João 20 nos faz recordar a morte e a ressurreição de Cristo. E sem sombra de dúvidas, a morte e a ressurreição de Cristo é o basilar da nossa fé. João revelou a identidade de Jesus nas primeiras palavras do seu evangelho, quando ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João foi testemunha ocular de Jesus, pois o mesmo testemunhou ao vivo e a cores os milagres de Jesus, como também toda a sua trajetória. João teve a honra de vivenciar os 3 episódios mais marcantes da vida de Jesus. Primeiro, João viu Jesus crucificado. Segundo, João viu Jesus ressurreto. E terceiro, João viu Jesus glorificado. Vejamos
que as dimensões da graça salvífica de Cristo, mostrada a nós os crentes, é revelada no livro de João, nas 7 expressões de eu sou, que Jesus usa, revelando a sua poderosa identidade. Quando eu falo da expressão eu sou, eu me recordo que no capítulo 3 de Êxodo, no versículo de número 13, Moisés está conversando com Deus. E a pergunta de Moisés é: Senhor, quando eu chegar diante do povo e eles me perguntarem qual o nome daquele que te enviou, o que eu lhes responderei? No que o Senhor respondeu a Moisés no versículo 14: diga a eles que o eu sou, o que sou, me enviou a vós. A verdade é que o nosso Deus tem nome, o nosso Deus tem identificação. E Jesus brada com muita veemência no livro de João, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse mais: ninguém vai ao Pai se não for por mim. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, no versículo 5 ao 9, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação nenhuma em ser igual a Deus, mas assumiu forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sofrendo até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou e lhe deu um nome. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Pois bem, o nome de Jesus está acima dos governos, o nome de Jesus está acima das enfermidades, o nome de Jesus está acima das entidades, o nome de Jesus está acima das potestades, o nome de Jesus está acima dos principados, o nome de Jesus está acima dos demônios. Para entendermos o contexto histórico do Evangelho de João, precisamos saber a realidade que está no seu pano de fundo. Observe que além do conflito da sinagoga, onde cristãos judeus foram expulsos, existia naquela época uma heresia que estava se iniciando, chamada de protognosticismo. Eu sei que a palavra é um pouco complicada e pouco conhecida, mas com muita clareza eu vou explicar às irmãs, para que as irmãs possam me entender. O protognosticismo e os seus defensores pregavam que o Espírito é inseparável da matéria, que a salvação não vem pelo sacrifício de Cristo na cruz, e sim pelo conhecimento intelectual, espiritual e místico. Eles também pregavam que Jesus não poderia ter sido um homem de carne e osso, pois Deus não se misturaria com a matéria corrompida. Pois bem, nas primeiras palavras do seu evangelho, além de revelar a poderosa identidade de Jesus, dizendo que ele é o verbo vivo, João também combate a heresia, provando que Jesus é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. João também combate a heresia, dizendo que a salvação é pela fé e não através do conhecimento intelectual, quando ele escreve o capítulo 3 e o versículo 16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, provando que a salvação
está disponível a todo aquele que crê. Observe que João faz questão de narrar Jesus cuspindo no chão e fazendo um lama para curar um cego. João faz questão de narrar Jesus chorando fisicamente. João narra Jesus convidando Tomé a tocar em suas marcas após a ressurreição, provando que a ressurreição corpórea de Jesus não era uma mentira. De todas essas provas que fundamentam a nossa fé e combate as heresias, a narrativa de Tomé, sem dúvidas, é uma das mais conhecidas. Ora, Tomé foi um dos 12 apóstolos de Jesus. E o Evangelho de João é o único que faz questão de se preocupar em traduzir o nome de Tomé para o nome grego Dídimo, pois o Evangelho de João fora escrito em Éfeso, uma cidade grega, e João quis garantir que os leitores originais entendessem o significado e o simbolismo do nome de Tomé, que inclusive significa gêmeo. Apesar do nome Tomé rimar com fé, a Bíblia revela com detalhes que a fé de Tomé não era uma fé saudável. A prova disso é que quando Jesus, já ressurreto, aparece a primeira vez aos seus discípulos, Tomé não estava presente. A Bíblia informa que os discípulos estavam reunidos, as portas estavam trancadas, por medo das autoridades judaicas que haviam entregue Jesus à morte. A Bíblia informa que Jesus, isso aqui é maravilhoso, que Jesus aparece no meio deles, concede a todos a paz. O texto continua dizendo que Jesus mostrou-lhes as mãos, mostrou-lhes o lado. A Bíblia diz que ao verem o mestre de novo, os discípulos se alegraram muito. Mas o que eu acho interessante é que nós encontramos no versículo 19 e no versículo de número 20 dois sentimentos: medo e alegria. Medo e alegria, porque a paz que Jesus concede a todos ali vai muito além de um sentimento humano, pois a paz humana baseia-se na lógica, no controle, na ausência de problemas, na estabilidade financeira. A paz humana é uma paz frágil, que termina quando os problemas aparecem e as coisas fogem do controle. Mas a paz de Jesus é a paz que excede todo entendimento. A paz de Jesus é um estado de segurança interior, espiritual, que se mantém firme mesmo quando os problemas aparecem e as coisas fogem do controle. Perceba que os discípulos, eles recebem a paz, eles se alegram. E a Bíblia também informa, no versículo 19 e no versículo 20, que ocorre-se uma mudança de sentimento. Você está com a Bíblia aberta? Perceba no texto a mudança de sentimento nos discípulos, de medo para a alegria, de medo para a alegria. No entanto, essa alegria, não me entenda mal, não é apenas uma emoção humana, vai muito além, porque o termo grego para alegria no texto é chairó, que dá a ideia de uma alegria profunda. Nesse contexto, a alegria dos discípulos revela que é muito além, por causa que Jesus está se reencontrando com eles. A alegria dos discípulos ali vai além do reencontro que eles tiveram com Jesus. A verdade é que também é uma compreensão da vitória de Jesus sobre a morte. Não se trata de uma alegria passageira, se trata de uma alegria de Deus, uma alegria com fundamento, porque a alegria passageira, ela passa com os momentos bons, mas a alegria de Deus, a alegria com fundamento, ela está no espírito, um lugar separado dos sentimentos humanos. Irmão Diego, me prova isso. A prova disso é você. A prova disso é você. Você é prova viva disso, porque você chegou aqui sentindo a dor da perca,
chegou aqui sentindo a dor do luto, chegou aqui sentindo tristeza, chegou aqui carregando a dor da enfermidade, chegou aqui na prova, no vale, no deserto, mas está adorando, está se alegrando, está cultuando. A verdade é que o diabo não entende nada, e tem gente também que não vai entender. E a pergunta que se levanta diante dessa sua realidade é: como pode ela estar sentindo alegria? Como pode ela estar adorando? Como pode ele estar cultuando dessa forma, sendo que está vivendo dias maus? O que motiva ela? Qual é a motivação dele? A primeira resposta para essas perguntas que se levantam diante da sua realidade, a primeira resposta é: não é motivação, é base, é fundamento. Porque a motivação te faz começar, mas a base que você está firmada te faz permanecer. Eu vou de novo. A motivação te faz começar, mas é a base que você está firmada que te faz permanecer. A prova disso é Josué. Quando Deus chamou Josué, antes de motivá-lo no seja forte e corajoso, Deus encoraja Josué a se firmar, basear e a se fundamentar na lei e nos mandamentos, dizendo: tenha cuidado, tenha zelo para agir conforme, de acordo à lei, os meus mandamentos. Não se aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Medita nela de dia e de noite, para que você possa ter sucesso em todas as suas realizações. Então guarde isso. A motivação te faz começar, mas é a base que você está firmada que te faz permanecer. A segunda resposta é que é verdade que você está vivendo dias maus, mas a verdade mais ainda é que você está baseada em um Deus bom. É verdade que você está vivendo dia de tristeza, mas a sua base é um Deus de alegria. É verdade que você está vivendo dias de enfermidade, mas a sua base é um Deus que cura. É verdade, você está vivendo dias de guerra, mas a sua base é um Deus que nunca perdeu batalha. Eu posso lhe anunciar uma verdade? Se dependesse da sua realidade, se dependesse do seu sentimento, se dependesse do seu momento, nesse culto hoje você não pisava os pés, nesse círculo de oração você não pisava os pés, nessa reunião você não pisava os pés, porque o medo, a tristeza e o desespero te obrigou a agir que nem os discípulos. Como, irmão Diego? Trancar as portas, sumir, se isolar, se esconder. Mas o Senhor está dizendo: maior que o medo que te oprime, maior que o desespero que te oprime, maior que a tristeza que te oprime, é o Deus que não respeita a porta trancada. Não, você não pegou a pérola, eu vou de novo. Maior que o medo que te oprime, é o Deus que não respeita a porta trancada. Se esconder dentro do quarto, Ele entra contigo. Se esconder no banheiro, Ele entra contigo. Se trancar a porta da casa, Ele entra na tua casa. Se ir para a caverna, Ele entra na caverna contigo. Se trancar na cisterna, Ele se tranca dentro com você. A verdade é que Ele entra no meio da tua realidade e concede paz no meio da guerra. É a primeira vez que eu te peço isso, e com muito carinho, se você puder, levante as tuas mãos lá em cima, por gentileza. Minha irmã, receba essa profecia em nome de Jesus. A alegria da cura que está vindo por aí será maior do que a dor da enfermidade que você carrega. Ai, Jeová, a alegria do sorriso que está vindo por aí será maior do que a dor da lágrima que você chorou de tristeza naquele quarto trancada. A alegria da restauração, da conquista, da restituição que está vindo por aí será maior que a dor da perda e do luto que você sofreu. A alegria da bonança que vem por aí será maior do que a dor da escassez que você passou. A alegria que está vindo por aí será maior que a depressão que tentou te matar dentro daquele quarto, dentro daquele banheiro, dentro daquele hotel, dentro daquela pousada, dentro daquela sala. Levante a mão e receba a alegria de Deus.
A nossa alegria é diferente da alegria do mundo. Porque, irmão Diego, a alegria do mundo é assim: com dinheiro tá bem, sem dinheiro tá mal. Com aplauso tá bem, sem aplauso tá mal. Abraçado tá bem, desprezado tá mal. Honrado tá bem, humilhado tá mal. Mas a nossa alegria não passa com momentos bons. A nossa alegria permanece nos momentos ruins. Olha aí a prova viva. Você está com saldo bancário da conta zero, mas está adorando. Está na prova, mas está marchando. Está no vale, mas está adorando. Está se alegrando. Irmão, eu não sei se você acredita, mas na madrugada, enquanto eu orava, o Senhor me disse: avisa para a Fiadese que eu vou colocar um cântico novo na boca delas. Vou colocar um cântico novo na boca das afiadesianas aqui nessa tarde. Um cântico de alegria. Reminácia como Núria Gás. Ai, irmão, eu nasci em ciclo de oração. Levante a mão, levante a mão. Assim te diz o Senhor: abre a boca, bate as asas, destranca as portas. Canta, canta, canta. A ordem é canta. Deus que não respeita a porta trancada entrou no meio da tua realidade. Já! Se de Camácia, como Núria ganhou terra. Irmão, deixa ela adorar, deixa ela se alegrar. A realidade dela não condiz com o que ela está fazendo. Está carregando a enfermidade, mas não está borocochô, está adorando. Ai. Jesus está chegando para mudar sentimento. Olha aí, Jesus está chegando para mudar sentimento. Perceba, perceba. Os discípulos comunicam a Tomé que Jesus havia ressuscitado. Só que eu acho interessante é que a ferramenta que eles usam, irmã Eliane, é a mesma que eu estou usando aqui, a comunicação. Só que não foi suficiente para Tomé acreditar na ressurreição de Jesus. A comunicação do Evangelho, das boas novas, não foi suficiente para Tomé acreditar. Então Tomé revela aonde a sua fé, a sua crença, na verdade, está baseada. Ele diz assim: olha, se eu não ver os cravos em suas mãos. Tomé está dizendo que a crença dele é baseada no que ele pode ver, é uma crença visível. Se eu não tocar no seu lado, Tomé está revelando que a sua crença é uma crença tangível, palpável. Eu só acredito se eu puder tocar. Eu não vou acreditar. Palavras de Tomé. Pois bem, passou 8 dias. Os discípulos estavam reunidos e dessa vez Tomé estava presente. As portas estavam trancadas. Jesus aparece no meio, concede a paz a todos, se dirige a Tomé e diz: Tomé, veja as minhas mãos, toque no meu lado. Agora não seja incrédulo, seja crente. Eu gosto da ordem do texto. Sabe por quê, Samuel? Porque Tomé espera ver para crer. Depois que ele vê e crê, ele confessa: meu Senhor e meu Deus. No que Jesus responde: porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados é aqueles que não viram e creram. Irmão, eu não sei você, mas eu acho um tanto quanto interessante a expressão de Jesus, irmã Lene. Por quê? Porque crer sem ver é ter fé. Eu vou de novo. Crer sem ver, acreditar sem enxergar, é ter fé. E quem fala isso não sou eu, é Paulo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Perceba que Paulo diz que a fé é a certeza firmada, fundamentada, de que vamos receber aquilo que esperamos, e a prova do que não vemos. Paulo está nos ensinando
que fé é um fundamento. E ter fé é crer sem ver. É por isso que eu costumo dizer que a fé, antes de eu dizer, a Bíblia diz, né? É o basilar da nossa salvação. O apóstolo Paulo também escreveu aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, dizendo: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmão, a verdade é que os intérpretes do Evangelho de João tinham uma problemática: a relação entre fé e sinais. Mas perceba que João enfatiza os significados singulares dos milagres de Jesus registrados no seu Evangelho. E em 2 textos nós encontramos a causa principal, o propósito principal para a qual o Evangelho de João inteiro foi escrito. Versículo 30 e versículo 31. Olha o que o texto diz: verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhas vida em seu nome. A verdade é que a fé de Tomé, na verdade a crença dele, não era uma crença saudável, pois estava baseada no que ele poderia ver e também no que ele poderia tocar. Outras passagens bíblicas também apontam isso, que ter a crença baseada em apenas ter visto sinais, em apenas ter visto milagres, não é uma crença saudável. A prova disso é que Jesus está em Caná da Galileia e ele tem um encontro com um oficial de um rei. E a Bíblia diz que Jesus brada no capítulo 4, versículo 48 de João, dizendo: se vocês não verem milagres, vocês nunca vão acreditar. Irmã Janaína, Jesus está revelando que a crença daquele homem, junto com aquele povo, estava baseada nos milagres que eles poderiam ver e que Jesus poderia operar. Mas a verdade é que crer em Cristo não significa apenas reconhecer a sua capacidade poderosa de realizar milagres, mas entender que os seus milagres, as suas curas, os seus prodígios e maravilhas operados, vai muito mais além disso. Revela quem Ele é, revela a sua poderosa identidade. Até porque Cristo não é grande porque faz milagres, Ele faz milagres porque Ele é grande. Eu vou de novo: Cristo não é grande porque faz milagres, Ele faz milagres porque Ele é grande. Porque Cristo, realizando milagres ou não, Ele é poder, e a sua essência não muda, permanece a mesma. Eu sei que você já ouviu muito isso, mas é uma verdade. É por isso que a gente costuma dizer e cantar: Ele fazendo, Ele é Deus, e Ele não fazendo, Ele continua sendo Deus. E quem tem a fé baseada não em quem Ele é, mas no que Ele pode fazer, murmura quando Ele não faz. Quem tem a fé baseada nos milagres que vê, só adora e agradece quando vê o milagre. Quem tem a fé baseada em portas abertas, abandona e larga Jesus quando a porta fecha. E um fato é verdade, é que quem abandona Jesus por causa de porta aberta ou de porta fechada, nunca esteve com Ele por quem Ele é, e sim por causa da porta que Ele podia abrir. A sua fé não mantém porta aberta e não mantém porta fechada, porque a chave não está na sua mão, a chave está na mão de Deus. Diego, se a chave não está na minha mão e está na mão de Deus, e a minha fé não mantém porta aberta nem porta fechada, o que é que a minha fé faz? A sua fé te mantém de pé com a porta aberta ou com a porta fechada. Ei, carrega e leva isso para a vida. A fé não é sobre o que Jesus pode te dar, é sobre a salvação que Ele já te entregou. Desce de Camácia, Reminacanto de Soremagaia. Eu preciso entregar o decreto e a palavra é: tem gente que reclama de barriga cheia, tem gente que murmura de barriga cheia, como diz minha avó lá em Salvador, Bahia. Já percebeu? Tem crente que reclama a porta aberta ou a porta fechada, na prova ou na
vitória, na bonança ou na escassez, com dinheiro ou sem dinheiro. Tem gente que reclama, mas em contrapartida, eu estou pregando para crente aqui que o deserto chegou, mas não tirou glória da sua boca. Eu estou pregando para crente aqui que o vale não tirou aleluia da sua boca. Eu estou pregando para crente aqui que a enfermidade não arrancou as línguas estranhas da sua boca. Eu estou pregando para vaso aqui que faltou dinheiro na conta, mas no coração não faltou adoração. Eu estou pregando para vaso aqui que faltou alimento na despensa, mas não faltou adoração na boca. Eu estou pregando para crente aqui que permaneceu firme. Ô irmão, a verdade é que o adorador verdadeiro entendeu o que o murmurador não entendeu. O adorador verdadeiro entendeu o que o interesseiro não entendeu. O adorador verdadeiro entendeu o que o reclamão não entendeu. O que é, Diego, é que a gente não adora para receber, a gente adora em gratidão porque já recebeu. Eita, Jeová da glória, levante a mão, levante a mão, levante. Revele que você adora não porque Ele faz, revele que você adora porque Ele é. Jeová está te convidando a trocar murmuração pelo glória. E Jesus da glória, o diabo apostou tudo que no meio desse vale você ia reclamar, mas você confundiu o inferno. Arrumou o cabelo, colocou a farda, colocou a melhor saia, o melhor calçado e disse: enquanto a opressão tenta me calar, a base me faz permanecer. Eu vou adorar, eu vou descer aqui. Sai de Camácia. Como levante a mão em gratidão a Ele. Deixa o diabo nervoso agora. Se alegra. Chata. Deus vai tomar os vasos em uma alegria diferente. Aqui nessa tarde, a depressão não te para, o diabo não te cala. Enquanto a prova diz cala a boca, a glória diz adora, adora, adora. O vale olhou para você e disse: você não vai pregar mais. O vale olhou para você e disse: é a última vez que você canta. O vale olhou para você e disse: não, você não vai chegar aos 80 anos. O vale olhou para você e disse: você não dá glória mais. Mas olha você aqui, é porque você não está baseado em momento, você está baseado e fundamentado em Cristo. A gente corre para o final e termina. Fica ligado com o pai aí. Reminuse de Camácia ouverá e a terra. Vou partir para o final agora. Olha o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 24. Porquanto, Paulo está falando sobre fé. Porquanto nessa esperança nós fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não vemos, com paciência aguardamos. Eu gosto da palavra que Paulo usa, paciência. Por quê, irmão Diego? Porque paciência nada mais é do que a virtude de ter paz no momento de espera. A paciência está atrelada à fé, casada com a fé de forma direta. Não existe, irmão, fé sem paciência e paciência sem fé. Porque paciência é ter paz no momento de espera. E só quem tem paz no momento de espera é quem carrega uma certeza: é que aquilo que se espera vai chegar. Irmão, e certeza no coração de crente que vai chegar aquilo que ainda não viu, se chama fé. Vem comigo. Eu gosto dessa palavra que Paulo usa, porque eu me recordo do profeta messiânico Isaías. Ele escreveu no capítulo 40, versículo 30 e 31, dizendo: os jovens se cansarão, os adolescentes se fatigarão, mas aqueles
que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia. Isso aqui é profético. Aproveita que a metade da igreja levantou a mão. Levanta para pegar a profecia também. Correrão como águia, voarão como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A verdade é que o adolescente com vigor dos seus hormônios, se não espera em Deus, se cansa. O jovem, a força da sua juventude, quando não espera em Deus, ele se fatiga. Mas Isaías está provando que a irmã pode ser até avançada em idade, com todo respeito. O irmão pode até ter cabelos brancos e as doenças da velhice começou a aflorar, mas se está esperando em Deus, Isaías promete que nem na terra fica. Vai voar como águia, voar como águia, voar como águia, voar. Olha aí, olha aí, olha aí. Oh, meu Deus do céu, cadê os crentes que a partir de hoje vai perder os pés? S de Camácia. Deus está dando asas de renovo para você voar. E detalhe, esperar em Deus não é ficar parada. Esperar em Deus não é ficar de braços cruzados, é estar em movimento carregando uma certeza. E quem coloca a certeza, quem deposita a certeza no Senhor que se espera, é porque entende que a cada passo que dá tem força de Deus, tem força. Levante, é a última vez, levante a mão, não canse. É a última vez, levante a mão. Os seus pés encheram de calos, as suas mãos também, os seus braços e pernas se cansaram, o seu semblante, seu rosto caiu, e você orou dizendo: Deus, eu estou cansada, eu já apanhei tanto, eu já cantei tanto, já preguei, profetizei tanto, já paguei tanto preço, Deus, já jejuei tanto, já fiz tanto. Levanta outro em meu lugar, levanta outro. Não foi assim que você orou, mas o Senhor está dizendo para você: eu tenho muitos nomes, mas para você hoje o meu nome é renovo, o meu nome é renovo. Levante a mão, levante a mão, levante a mão para terminar. Paulo escreveu, pega a pérola. Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5 e versículo 7, dizendo: é porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E ele termina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, dizendo: porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, olha aí, olha aí, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o amam. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Se dependesse do que você vê, você já estava morto há muito tempo. Você já estava morto há muito tempo. Se eu fosse depender do que eu via, minha mãe é prova viva, quando chegou em Sergipe, dormia no chão, não tinha roupa para vestir. Se eu fosse parar para viver do que eu via, eu não estaria aqui hoje, sendo jovem, pregando para mulheres que têm idade de ser minha mãe. Mas o Senhor me disse: aquilo que você não viu e que não desceu ao seu coração, foi o que eu preparei para você. Levante a mão. Deus me disse: Diego, eu vou te dar ferramenta para você abençoar o povo. Então abençoa. Você vai além do que você viu. Olha aí, olha aí. Os seus olhos não será barreira, não será empecilho, romperá. Lemassi de Camassi andarábia terra. Promiagaio seremaiuti de Camassi andarábia.
Promegaio serimaia, canto de Narácia, terra. Alegra com Deus aí. Alegra com Deus aí. Chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de cantar. O momento diz que não chegou, mas Deus está dizendo: chegou. Abre a boca. Abre a boca. Porque quem tem certeza da vitória, adora no meio da guerra, antes da vitória chegar. Oh meu Deus do céu. Crente não agradece depois que recebe. Ele já agradece antes, quando recebe a promessa. Porque o que sai da boca de Deus não é dúvida. O que sai da boca de Deus é certeza.